Olá a todos, aqui é o professor Paulo Roberto e vamos dar continuidade à nossa aula de História para o sexto ano sobre a Roma Republicana. Então a gente já viu no primeiro vídeo sobre a formação de Roma e a monarquia, agora vamos para a segunda parte, que seria a República Romana e como isso nos influenciou também, certo? Mas antes de tudo, vamos para a nossa pergunta habitual. Se você fosse um plebeu da Roma Antiga, o que consideraria mais importante conquistar primeiro? O direito político, terras ou liberdade social? Só para a gente lembrar um pouquinho da outra aula, como que é dividida a sociedade romana conforme ali Rômulo, quando criou as classes sociais? Você tinha os patrícios, que eram os descendentes ali dos fundadores de Roma, depois você tinha os clientes, que vão dizer que seriam servos, vamos colocar nesse sentido, que tinham mais direitos, eram protegidos por patrícios, que era a grande aristocracia, e que era, vamos dizer assim, cidadãos romanos, que eles poderiam participar da vida política, e depois você tinha os plebeus estavam abaixo dos clientes, e eles eram praticamente agricultores, comerciantes viviam ali, como a gente viu, da agricultura, pecuária, do comércio em si, e também a gente viu que eles não tinham direitos, então a gente vai ver que isso vai estar mudando a partir aí da República, e por final a gente tinha escravizados, que eram aqueles que eram escravizados por causa das guerras, que Roma começou a praticar, e aumentando seu território, ou de dívidas, que havia leis que geralmente afetavam o plebeu, de que se não pagasse suas dívidas ia se tornar escravo até conseguir quitar elas, ok? Então, a gente está falando muito agora sobre direitos, sobre a ideia da sociedade, a ideia do que é social. Então, vamos lá comigo. O que que é república? Então, se a gente vê aqui, a palavra república vem do latim res publica, ou seja, coisa pública. Então, aqui a gente vai estar vendo, vamos pegar o Brasil. O Brasil ele é uma república no qual a gente elege um presidente, governadores, prefeitos, ok? E qual é a importância da república, ou nesse sentido também o Estado? Seria o interesse coletivo. Logo, quando a gente elege esses políticos, eles têm que ver o interesse da sociedade e trabalhar para ela. Então a gente vai estar vendo nesse momento que a Roma, eles tiveram um grande problema. O último rei, que era Taquínio, no qual ele praticamente se tornou um déspota, um rei mau, um tirano, e então a aristocracia romana, os patrícios, tiraram ele do poder. Então eles pensaram, então para evitar que tudo fique concentrado na mão de uma pessoa só, vamos criar a república. Nesse caso, como vocês sabem, é coisa pública. Então a gente vai estar vendo mais uma questão política, tá certo? Então a gente vai entendendo que a república e a política romana não veio de uma hora para outra, foi algo gradual, foi marcado por conflitos internos devido às questões sociais, externos também. Então a gente vai ver que os etruscos, nesse sentido, eles vão estar, após o domínio etrusco, como a gente viu que foi pelo menos três reis ali, e os romanos vão buscar esse sistema para que o poder fosse dividido e evitando assim o controle para uma pessoa só, ok? Se nós olharmos aqui atentamente, nós podemos ver o seguinte: temos aqui a monarquia, começa no ano 753 a.C., depois a gente tem o período republicano que nós estamos vendo, e o período do Império que começa no ano 27 a.C., e é o período que o pessoal mais lembra na cultura, tá certo? Popular, pelo menos. Então vamos dar uma olhada aqui. Como que era a organização política? Então, na República Romana, o poder deixou de ser centralizado, ou seja, na mão de um rei, não vai ter mais reis, e, pelo menos nesse momento, e foi dividido entre instituições. A gente vai tentar entender um pouquinho hoje. Se não conseguir compreender totalmente, não tem problema nenhum. Você vai estar vendo isso durante as aulas aí com o seu professor, durante as atividades, tá bom? Mas o que você deve perceber que a política romana era realmente complexa, e a gente vai ver isso agora, tá? Então, as magistraturas, mandatos limitados, ou seja, é como hoje em dia, se a gente vota num político, ele tem 4 anos de exercício, tem uns senadores que têm 8 anos, tá certo? Então a gente fala que essas magistraturas, eles têm um mandato limitados. Repara que eu vou usar muito exemplo do Brasil. O que acontece no Brasil, na sua cidade, na questão política, é algo que a gente, de um certo modo, pegou muito dos romanos, tá certo? É por isso que os gregos, os romanos, têm uma base, vamos dizer assim, uma influência muito grande na nossa sociedade americana, aqui do Brasil, da Argentina, enfim, da sociedade ocidental. É por isso que é importante você entender que onde está nosso sistema, por exemplo, político, de crenças, de valores, de cultura, que vem deles. Também com outros, a influência de outros povos. Mas voltando aqui, os cônsules, tá bom?
a gente tem os cônsules de um lado, os cônsules vão pensar como presidente, governadores, prefeito, tá certo? Eles vão estar governando a parte civil, vamos colocar assim. E geralmente é sempre dois. Então, não é um, por exemplo, vou votar no prefeito. Então, podemos entender até o prefeito e o vice, mas naquela época eram dois que tinham o mesmo poder, vamos dizer assim, mesma autoridade. E as assembleias populares, podemos colocar aqui como Senado, podemos colocar aqui se fosse para hoje, para nós, a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, tá bom? E buscava garantir um apoio do governo, para ter um governo mais equilibrado, mais representativo, e mais classes sociais pudessem participar. Aí começa a pensar. E os plebeus? Os plebeus, nesse momento, não tinham dinheiro nenhum. Foi com um tempo também que os plebeus conseguiram ganhar direitos de participar de assembleias populares e também eleger cônsules. Olha só que interessante. Então, aqui a gente vai ver que querendo ou não, Roma estava dando passos de uma democracia mais ampla do que os gregos, que, como a gente já chegou a ver, vocês já estudaram, eram apenas poucas pessoas que poderiam participar da vida política, certo? Mas aqui ainda está longe de ser uma democracia como temos hoje, tá certo? A política era organizada entre Senado, que era a aristocracia patrícia, que a gente já falou agora, e tinha grande influência. As assembleias, eles aprovavam, então, as leis e elegiam os magistrados. Então, repara, é sempre alguém que estava votando em outras pessoas, elegendo outras pessoas para compor esse quadro político ali da República Romana. E as magistraturas, que eram os cônsules, tribunos da plebe, tinham funções ali executivas e também judiciais, tá certo? Muitos detalhes a gente vai ver, vocês vão ver geralmente na sala de aula. Então, presta atenção nas aulas de história. Olha só que quadro complicado que nós temos aqui. Vamos tentar entender ele um pouquinho, tá certo? Aqui nós temos um pequeno gráfico, vamos colocar assim, de como que é dividido. Como que era o Senado romano? Era formado por 600 magistrados, vamos colocar assim, políticos, tá bom? E ex-magistrados, ou anciãos, geralmente pessoas mais velhas. Eles tinham a principal assembleia, que era consultiva, eles debatiam muito entre eles, e controlavam as finanças públicas e as relações exteriores. Então, o Senado romano tinha essa função, controlar as finanças públicas e também as relações com outros reinos que eles viriam, povos que eles viriam ter contato. E também vamos dizer assim, eles debatiam muito entre eles. Mais abaixo, nós temos aqui o que a gente chama de assembleias populares, formada ali por cidadãos, desempenhavam funções legislativas, criação de leis, judiciais, julgar e eleitorais. Ok? Ou seja, na parte das eleições. Aí tem umas palavras aqui que estão em latim, certo? Comitia centuriata. Ó, o meu italiano aqui está bem ruim. Comitia centuriata. Grupos de 100 cidadãos organizados por riqueza, ou seja, dependendo quanto ele tinha de dinheiro, de tesouro, vamos colocar assim, de poder, ele poderia fazer parte desses 100 cidadãos. Então a gente começa a reparar aqui que a política romana também não era para todos, né? Se você não tivesse dinheiro, naquela época você não ia participar disso. Na comitia centuriata. Decidiam, então, sobre temas como leis e guerras. Então, repare no traço aqui. O que eles faziam, então? Eles, então, elegiam os cônsules, que eram, lembra, os cônsules, presidente, prefeito, governadores, isso aí. Dois eram eleitos anualmente, então, era por ano ali. Comandava o exército, era a função dele, e exercia funções administrativas. Por exemplo, o prefeito da sua cidade, ele exerce funções administrativas, certo? Censores. Quem é censores, professor? Eram também dois eleitos a cada ano e eles é responsável pelo censo. O que que é isso? Para ver quantas pessoas há na cidade. Então, quando você tem um controle dos dados, você consegue criar planos de governo melhores. Por exemplo, para nós no Brasil, nós temos o chamado IBGE, que ele vê realmente quantas pessoas há numa cidade, o quanto ganha, religião, enfim. É necessário os governos entenderem quantas pessoas tem ali. Na minha cidade, por exemplo, temos mais ou menos 47 mil habitantes. Como a gente sabe disso? Por causa do censo. Então, os censores, a gente vai estar vendo que também era eleitos ali pela saía da comitia centuriata. Depois, Poder Judiciário também, o Poder Judiciário, ele era dispensa, né? São o STF, que nós temos juízes, eles tinham, então, a ideia de julgar. Então, aqui a gente vê o Poder Judiciário é disperso entre diversos magistrados, ou seja, várias pessoas poderiam ser juízes, não havia assim, muito esse termo naquele momento, sendo os pretores, os principais responsáveis pela administração da justiça. Então, os pretores eram esses juízes, vamos colocar assim. Quem julga? Juiz. Naquela época a gente chamaria de
pretores, ok? Magistrados e tribunais eram as principais instituições desse poder. Mas repare, tem uma seta aqui, que os pretores. E geralmente eram 8, que eram eleitos também anualmente, e cuidavam da justiça e atuavam como administradores civis, ok? Professor errando aqui. E acima nós temos os cônsules, tá certo? Mas tem uma palavra nova, ditador. A gente vai ver que o ditador hoje em dia é aquela pessoa que assume o poder de uma forma para outra e fica lá por anos, muitas vezes uma vida inteira, muitas vezes associado com uma ditadura, como diz. Aqui, ditador já é o contrário, apesar da palavra vinda que temos hoje vinda também dos romanos. Então, aí podia ser nomeado pelos cônsules. Então, vamos dizer assim, os cônsules, o presidente daquela época, aqueles dois, eles vão então eleger um ditador. Para quê? Para situações de emergência. Ele que vai tomar conta das coisas. Ele vai governar por um período mais ou menos 6 meses. Depois, ele poderia entregar para os novos cônsules. Aí, ele podia, possuía poderes excepcionais. Para você ter uma ideia, isso não vai estar nem no material de vocês. O último ditador que teve ali foi Júlio César. Júlio César, então, ele teve um problema muito complicado ali da República Romana, e Júlio César ele acaba se tornando ditador. Só que com a morte dele e Otaviano, agora isso, Otaviano, ele vai assumir o poder. Aqui acaba o momento da República e entra o momento da Roma Imperial, do Império Romano. Então, o último ditador que tivemos ali foi Júlio César. Geralmente, quando vocês forem discutir muito sobre isso, vão falar que Júlio César foi imperador. Ele não foi imperador, ele foi um ditador, ok? E embaixo nós temos o Comitia Populi Tributa. Oh, meu italiano. Comitia Populi Tributa. Eram 35 cidadãos divididos em 35 tribos ali de Roma, fazia julgamentos menores e elegia magistrados de menor escalão. Então a gente repara que seria a povo, ou pelo menos a plebe que vai estar ali já participando da vida política. Então repara que nós temos aqui os questores. Quem são os questores? Eram 20 questores eram responsáveis pelo Tesouro do Estado. Então podemos dizer assim, eles cuidavam das finanças ali da República Romana. Ok? Eles que tinham que ver o quanto o governo estava gastando, eles que faziam esse trabalho. Nós temos também isso hoje, em qualquer governo, você tem o Ministério da Finança, principalmente, que trabalha, ou da Economia, que trabalha com isso, tá certo? E depois nós temos a comitia plebis tributa, era a principal assembleia da plebe. Aqui já entra a plebe, a turma que não tinha tantas leis para eles, né? Eles não tinham tantas leis e eles conquistaram, isso a gente vai ver hoje. E aprovava leis como plebiscitos, que é algo que a gente tem hoje. O que que é um plebiscito? É quando um governo quer saber a opinião da população, então ele vai fazer um plebiscito geral. Hoje, de um certo modo, é muito mais prático devido à internet. Antigamente, a gente tinha que votar, certo? Sobre uma opinião. Realizava eleições de tribunos da plebe. E quem é os tribunos da plebe? Aqui olhando, como representantes diretos da plebe, os tribunos da plebe possuíam o poder de veto sobre decisões do Senado, assegurando que as leis romanas beneficiassem a todos os cidadãos, não apenas para patrício. Então, o tribuno da plebe é o seguinte, ele poderia vetar, acabar com uma lei que o Senado pudesse votar. Por quê? Por causa que a gente vai estar vendo que a plebe também vai tentar defender os seus próprios direitos, tá certo? Então, repara, a gente ficou um bom tempo nessa parte aqui porque ela é um pouco complexa, mas repara, pelo menos nessa complexidade, que isso fazia funcionar a República Romana, um observando o outro, um com uma função específica para não ficar na mão de um rei apenas, tá certo? Aqui já não teria mais rei. Continuando aqui então, vamos lá? Só passando o slide. Administrar as questões civis era uma função de quem? Cônsul? Do questor? Do pretor? Ou ditador? Quem você acha? Vamos dar uma olhada? Pretor, exatamente. Os pretores, eles faziam a questão ali das questões civis, é a dele é a função do que acontece na sociedade, tá certo? Continuando aqui, então, a gente já viu como que é a estrutura romana, mas a gente vai tentar entender como que a plebe conseguiu direitos. A gente viu que durante a aristocracia,
na monarquia romana, quem tomava conta mesmo eram os patrícios. E aqui também na parte da República também eram eles. Só que a plebe conseguiu colocar, bater o pé e falar: opa, agora a gente quer direitos também, a gente quer participar também da República Romana. Só a aristocracia, os patrícios têm direito, e a gente, onde a gente fica? Então, ali em 494 a.C., insatisfeito por estar excluído do governo, o que eles fazem? Fizeram uma greve. Eles deixaram Roma, a plebe, e lembrando, graças à plebe é que você tinha agricultura, pecuária, comércio em geral, certo? E falaram, ó, a gente só vai voltar aqui para Roma se a gente tem os nossos direitos garantidos. A gente quer participar da vida política também. A gente quer ser cidadão também. Então aqui a gente está vendo uma luta de classes aqui, certo? Por quê? Por causa que eles estavam longe de ter direitos. Então uma pessoa, por exemplo, da plebe, ele poderia em algum momento se tornar escravo porque não pagava suas dívidas. Então vai ter essas coisas também. Eles vão buscar por mais direitos. O movimento resultou, então, na criação do Conselho da Plebe, que a gente viu lá, que está em latim. A Assembleia é voltada à defesa de seus interesses, com direito de eleger o tribuno da plebe, que a gente viu no slide anterior. Esses tribunos, de início 2 anos, passou a 10. Então, a pessoa que era eleita ali no Conselho da Plebe, aí podia ficar até 10 anos, certo? E eles poderiam vetar as decisões de quem? Do Senado. Então, eles poderiam vetar, ou seja, proibir as decisões do Senado, porque isso poderia prejudicar a plebe. Então, lembre-se, a República Romana também era uma política voltada em interesses da sociedade como um todo. Então, a plebe aqui lutava pelos seus próprios interesses também, enquanto Roma crescia, certo? Mas mesmo assim, a gente não tinha uma república perfeita como nos dias de hoje. Apesar que ainda há seus problemas, mas aqui as mulheres, escravizados, estrangeiros, não poderiam estar participando da vida política ali de Roma. Então, os plebeus, apesar de alguns direitos, não podiam ocupar cargos, somente restritos ali aos patrícios. Com o tempo, esses grupos buscaram ampliar os seus direitos, e a gente vai ver isso também hoje, tá certo? Olhando aqui então, vamos dar uma olhadinha rápida. Conquista alcançada pelos plebeus. Primeiro, Tribunato da Plebe, ano 494. Foi criado o Tribuno da Plebe, representante que dava voz política aos plebeus e impedia leis arbitrárias dos patrícios, ok? Depois, leis das 12 tábuas, em 450 a.C. As leis romanas foram escritas, limitando o poder dos patrícios e garantindo a justiça e igualdade aos cidadãos. Ou seja, hoje, se você buscar a Constituição brasileira, lá tá, as leis estão escritas e todo mundo tem que seguir isso. Aqui foi criado, então, em 450 a.C., as leis das 12 tábuas, que eram normas, eram leis que vai limitar os poderes ali dos patrícios, da aristocracia, e aí vai garantir mais justiça e igualdade para todo mundo, tá bom? Depois, a lei da Canuleia, que 445 a.C., vai permitir o casamento de quem? Entre patrícios e plebeus, porque antes, então, você tinha uma barreira social que patrícios, a aristocracia, a gente rica, só poderia casar com eles. E plebeus, pessoas que não são patrícios, não poderiam estar casando com a mesma turma. Hoje, com a aristocracia. Agora, desse ponto, não. Eles vão poder estar casando, certo? Vai haver essa quebra dessa barreira econômica que afastava as pessoas, tá certo? Depois a lei da Licínia Sextia, em 367 a.C., leis que garantiam um cônsul plebeu, certo? Ou seja, uma autoridade ali, e cancelavam parte das dívidas. Lembra da dívida, da escravidão por meio de dívidas? Então vai. Aqui já começa a mudar um pouco a figura, não vai ter mais isso. Ampliando a participação política e aliviando assim a crise social que estava em Roma. Então, repara, os romanos bateram o pé, os plebeus romanos, eles bateram o pé, eles falaram que saiu de Roma se não fizesse ah, também, se eles não pudessem participar da vida política, e dessa forma eles conseguiram ganhar seus direitos também como cidadão, apesar das dificuldades que nós tínhamos ali também depois. E aí entra os chamados irmãos Graco. Tibério e Caio Graco. Então, eles eram os dois irmãos que foram eleitos ali no Tribuno da Plebe, ali no século II a.C., e lutaram por reformas sociais e políticas para melhorar a vida dos pobres e reduzir o poder do Senado. Então, primeiro, Tibério Graco. Se a gente observar o pulso dele aqui, em 133 a.C., propôs uma reforma agrária para redistribuir as terras públicas que pertenciam ali a Roma aos cidadãos pobres, especialmente aos veteranos de guerra, que quando terminava o seu tempo de serviço militar, muitas vezes não ganhavam muita coisa. Então, seria uma forma de compensar isso. Depois, futuramente, entra Caio
Graco, que também eleito ali tribuno, que em 623 a 622 continuou a luta por reformas, propondo colônias para pobres e venda de grãos a preços reduzidos. Então, aqui a gente repara que o foco era o quê? Melhorar a vida do plebeu ali, das pessoas mais pobres. As propostas de Tibério e Caio Graco enfrentaram muita resistência, como sempre há quando há esse tipo de mudança, essas lutas políticas, tá bom? Para ter uma ideia, Tibério foi assassinado mesmo após provar sua reforma, e Caio morreu em 121 a.C., acusado de tentar se tornar tirano. Tirano aqui vamos dizer assim, ser único, como a gente viu, ser como ficar 6 meses ali no poder, certo? Sem que os cônsules tenham eleito, certo? Então, a história dos irmãos mostra a dificuldade de promover mudanças em Roma. Roma sempre teve essa dificuldade naquele momento. Aqui nós temos uma imagem que mostra exatamente isso. Mostra que o Tibério e Caio foram tribunos da plebe, é que já mostra a morte do Caio Graco, certo? Quer dizer, pelos aristocracia romana ali, os patrícios, tá bom? Então você começa a observar essa situação aqui, esse quadro, certo? Então a gente vê que é relembrado as lutas sociais quanto a isso. Mas não foi só a plebe que se revoltaram. Também a gente vai estar vendo que escravos vão se revoltar, principalmente os gladiadores. Então vai ter Espartaco, que é uma figura extremamente importante dentro desse momento da República. Você tem filmes, você tem jogos sobre Espartaco, então você consegue procurar ele ali, tá bom? Então, em 73 a.C., Espartaco liderou uma grande rebelião de escravizados, reunindo cerca de 100 mil combatentes e vencendo várias batalhas no sul da Itália. Em 71 a.C., os romanos derrotaram os rebeldes e Espartaco, junto com 6 mil seguidores, foram crucificados na Via Ápia como punição exemplar. A Via Ápia, então, era como se fosse uma estrada e você, de acordo com a historiografia, historiadores, você tinha ao cada lado da estrada eh, cruzes, no qual eles foram crucificados. Isso aí. Por quê? Por causa do tratamento escravizado, eles queriam as suas liberdades também, e o Espartaco aí foi um escravo que se tornou um gladiador, né, nessas lutas romanas que a gente vê aí ao lado, que vocês já conhecem muito bem. Só para você ter uma ideia, sabe a Torá, né, quando você tem aquela pessoa com um lençol vermelho e touro, aquilo também foi algo que os romanos criaram e era uma parte do espetáculo deles também, certo? Isso é só para vocês terem uma noção. Mas enquanto Roma ele estava tendo essas mudanças dentro da sociedade, a gente vai ver que Roma também estava se expandindo. Certo? Então, Roma, durante a transição da monarquia para a república, foi um processo gradual, mas significativo que mudou o destino da cidade e lançou bases para o seu futuro. Então, se olharmos aqui, deixa eu só diminuir para mostrar isso. Se a gente observar, aqui era o tempo da monarquia. Durante a República, toda essa parte em amarela que vocês estão vendo são as conquistas que a Roma fez. E depois, quando a gente for estudar sobre o Império Romano, a gente vai reparar que todas as partes verdes foram conquistas durante esse momento. Então, a gente vai estar vendo que, ao lado aqui, você vai estar vendo algumas lutas que ah, proporcionaram ali ao aumento, vamos dizer assim, do território romano, mas a gente pode entender o seguinte: Roma e começa a crescer principalmente pela questão da força militar, das alianças e dos povos conquistados que queriam se tornar cidadãos também. Então vai ter vários povos que querem se tornar romanos, que têm os mesmos direitos. É por isso que há um ditado um pouco mais antigo que fala que todas as estradas levam a Roma, porque os romanos começaram a construir estradas que ligavam os territórios conquistados e os povos que queriam se tornar, vamos dizer assim, servos, escravizados, entre aspas, pelos romanos, eles queriam se tornar cidadãos também, cidadãos romanos, tá certo? Continuando aqui, então. O que aprendemos? A República Romana, então, em 509 a 27 a.C., dividiu o poder em Senado, Assembleias e magistraturas. Os plebeus conquistaram direitos como o Conselho da Plebe, tribunos com veto e acesso ao consulado, e no século II antes de Cristo, os irmãos Graco tentaram reformas e foram mortos. Em 73 a.C., a revolta de Esparta
também foi derrotada, porque eles queriam ver a questão do escravizado. A República se destacou pela divisão de poderes nesse momento, avanço dos plebeus e conflito, avanços dos direitos dos plebeus e os conflitos sociais ali que nós estamos vendo, além da expansão territorial. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês voltam o trecho do vídeo, ali eu vou tentar explicar. Posso também, deixa no comentário, enfim, a gente se despede agora e até a próxima vídeo e